Iniciando, então, carta da 13ª Jornada da Lei Maria da Penha. Brasília, 9 de agosto de 2019. Jaque, só uma observação. Não se preocupe com possíveis erros de português, de incongruência, que a gente dará isso depois, tá? É só a ideia, da aprovação da ideia, tá? Viu, Jaque? Obrigada, viu, filha? Nada. Nós, participantes da 13ª Jornada da Lei Maria da Penha, realizada nos dias 8 e 9 de agosto de 2019, das 9 às 18 horas, no auditório do Superior Tribunal de Justiça, considerando as recomendações constantes das cartas das edições, acho que subiu, das edições anteriores da Jornada da Lei Maria da Penha, 1 a 12, considerando a resolução número 254, de 4 de setembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e da outras providências, considerando as reflexões e sugestões resultantes das discussões e dos debates realizados entre os participantes desta edição da Jornada da Lei Maria da Penha, durante as oficinas, apresentamos abaixo as propostas de ações para ampliar a efetivação da política judiciária de enfrentamento à violência contra as mulheres. Número 1. Quanto ao cumprimento das recomendações constantes da Carta da 12ª Jornada da Lei Maria da Penha, reiterar a necessidade de implementação das seguintes ações e sugestões constantes das cartas das jornadas anteriores. Item 6 da Carta 2, que seria unificar a cartilha de divulgação da Lei Maria da Penha. B, item 4 da Carta 8. Recomendar a designação de magistrado auxiliar para juízo de origem dos juízes das coordenadorias estaduais da mulher. Só um pouquinho. Cadê a Shirley? Eu acho que a gente não quis... Colocar todos os itens, é isso? Especificar? Não, é que eu acho que eles pegaram o arquivo. Ela está procurando a carta certa, acho que pegou a versão, porque a gente estava trabalhando em especificar o que das anteriores nós precisaríamos de reiterar. Então, a gente vai fazer uma reiteração genérica. Por quê? Porque os DPJ já fez uma apuração daquilo que não cumpriu ou que precisava cumprir. Muitas foram cumpridas parcialmente. Então, agora é reforçar em relação àqueles tribunais que, por acaso, não tenha cumprido integralmente. Acho que, como a gente salva lá, e ela está buscando a versão correta. Então, calma aí que... Então, vamos aguardar. Isso. Um momentinho só, pessoal. Porque a gente acabou suprimindo algumas coisas, tá? Vou continuar a partir do número 1, então. Reiterar a necessidade de implementação das ações e sugestões constantes das cartas das jornadas anteriores, até então atendidas, conforme o levantamento feito pelo Departamento de Pesquisas Só um pouquinho, agora ele me deu de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. 2. Fomentar a implementação de capacitações continuadas e de sensibilização baseadas em dados da Organização Mundial da Saúde e de evidências de que a violência doméstica é um fator de risco para a saúde física e cerebral das mulheres e de seus filhos. 3. Aprimorar a articulação da rede de atendimento por meio de fluxogramas para que a mulher receba atendimento adequado, a fim de criar estratégias de prevenção e educação em espaços de cuidados e de mudanças plurais. 4. Criar cadastro Banco Nacional de Vítimas e Agressores pelo Conselho Nacional de Justiça a partir do preenchimento do formulário de avaliação de risco de violência. 5. Fomentar a criação de patrulhas ou rondas Maria da Penha nos estados e municípios para monitoramento do cumprimento das medidas protetivas por meio de convênios e ou outros instrumentos legais entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, como também os monitoramentos eletrônicos, tornozeleiras, GPS, botões do pânico e aplicativos. 6. Fomentar o estabelecimento de diretrizes nacionais para a implantação das patrulhas Maria da Penha,
considerando, inclusive, a necessidade de capacitação permanente dos agentes, de dotação orçamentária específica para esta modalidade de policiamento, ampliação dos serviços, incluindo a zona rural. 7. Recomendar a criação de aplicativo visando a proteção da mulher em situação de violência para utilização em todo o país. Está repetido. 8. Estimular a celebração de convênios, ajustes, protocolos com ONGs e universidades para o atendimento integral às mulheres. 9. Fomentar a capacitação inicial e continuada em questões de gênero e direitos humanos por meio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, das escolas judiciais e ou de magistraturas estaduais, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das academias de Polícia Civil e Militar, das guardas municipais e das equipes psicossociais. 10. Recomendar aos tribunais de justiça para o fomento, a frequência de cursos de capacitação em direitos humanos e questões de gênero, para fins de remoção, promoção para juizados, varas de violência doméstica e familiar contra a mulher e varas de tribunais de júri. 11. Recomendar o encaminhamento dos filhos, vítimas diretas ou indiretas da violência, aos serviços oferecidos pela rede de atendimento, para acompanhamento pelas equipes de saúde e escolar. 12. Recomendar a capacitação de todos os atores da rede de enfrentamento e de atendimento para a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco do Conselho Nacional de Justiça. 13. Recomendar a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ, preferencialmente no primeiro atendimento à vítima, o qual deverá acompanhar os futuros encaminhamentos para evitar a revitimização. 14. Fomentar a criação de CAPs, AD e de saúde mental, bem como o fortalecimento da política do CREAS e CRAS. 15. Fomentar a criação de termos de cooperação técnica com universidades, conselhos federais de psicologia, de serviço social e de medicina. 16. Fomentar programas de ensino, capacitação, geração de emprego e renda, tanto para mulheres em situação de violência doméstica quanto para os autores dessas violências. 17. Criar serviços específicos para atendimento de pessoas com deficiência. 18. Priorizar políticas públicas de habitação, aluguel social à mulher em situação de violência doméstica. 19. Recomendar a construção de plano de segurança e acompanhamento periódico pela Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, para a vítima e para a sua rede de proteção social, vizinhança. 20. Propiciar capacitação em raça, gênero e etnia para conhecimento e identificação das necessidades e especificidades, possibilitando intervenções com olhar atento para as estatísticas que apontam mulher negra como a que mais sofre violência doméstica, inclusive feminicídios. Recomendar a criação e a padronização, 21. Recomendar a criação e a padronização de fluxos entre os serviços oferecidos pela rede de enfrentamento e atendimento. 22. Recomendar a criação de protocolos com a rede de saúde, inclusive hospitalar, para atendimento e encaminhamento das mulheres em situação de violência doméstica, com atenção especial aos casos de violência sexual. 23. Criar protocolo para garantir a segurança das vítimas, enquanto em atendimento hospitalar ou ambulatorial. 24. Em havendo resposta sim ao item 23 do formulário, demandar estudo de mancha criminal e conflitos e, a partir desses dados, articular a rede de promoção da cultura da paz e, ainda, estudo de campo para identificar as necessidades do local, visando a criação de mecanismos para acesso aos serviços da rede. 25. Recomendar a criação de grupos reflexivos de homens específicos para agentes de segurança pública envolvidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. 26. Recomendar a criação de núcleos estaduais de defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar. 27. Ficou duplicado. 27. Recomendar a criação de órgãos de execução de defesa da mulher em todas as comarcas onde houver juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Como ficou duplicado o 26, eu vou ler agora o 27, que será o 28, a gente corrigirá. Recomendar a implementação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, em especial aos órfãos do feminicídio. 29, recomendar aos presidentes e corregedores dos tribunais de justiça apoio às coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar para a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco do Conselho Nacional de Justiça. Fica estabelecido que este encontro continuará a ser realizado anualmente com o objetivo de avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha. Bom, gente, segundo a Shirley, daria um livro. Mas é muito positivo ter ideias. Ideias, né, recomendações. A gente tem plena consciência de que nem todas vão ser aplicadas no próximo ano. Para os senhores terem ideia, o formulário de avaliação de risco, a ideia dele, que hoje nós estamos trabalhando, está prevista na carta, na 14ª, ou seja, na 14ª. Então, a gente tem 10ª, né, a própria, né, que constatou, a 11ª, 12ª, 13ª, a gente está vivenciando. Então, assim, é bom ter isso, porque, às vezes, individualmente, sem a iniciativa dos órgãos, das instituições, a gente já pode começar a fazer. Por quê? Quase tudo isso que está colocado aqui tem uma experiência em algum lugar. Então, tem muito, por exemplo, a questão da Patrulha Maria da Penha, foi uma sugestão de quem está na área. A questão dos grupos específicos, reflexivos específicos para os agentes de segurança pública. Tenho experiência aqui. O que me faz não levar daqui para o Piauí? Coincidentemente, eu podia ter falado Bahia, mas Piauí. Tá? Por que eu não levo para lá? O que eu preciso para levar? À vontade. Né? Tem algo que depende de uma coisa maior, de vontade política, a questão do monitoramento, porque tem recurso, tem isso, tem aquilo. Capacitação. Eu não consigo um curso para tudo e para todos, mas nós juntos vamos reunir ali, na minha comarca, vamos fazer juntos. Não é amplo, mas a gente pode, nada se cria, tudo se transforma. A gente tem um monte de gente que tem curso pronto aqui, né, doutora Adriana, doutora Luciana, né, que pode colaborar com os colegas. Então, assim, muitas sugestões aqui, que estão colocadas aqui, foram desdobradas e tal, mas muitos, os senhores, individualmente, em termos de iniciativa, e coletivamente, em termos de união. No primeiro momento, os senhores podem ter um não podemos, não queremos, né? Isso também está dentro do script, né? Mas podemos encontrar, as pessoas, graças a Deus, mudam, né? Para o bem e para o mal. O que eu quero dizer? Eu estou no cargo, vou sair. Então, eu sou fruto de uma mudança, né? Vou para uma comarca, o promotor muda, a defensoria também muda. Então, o não hoje não é um não para sempre, nem o sim. Então, a gente vai levando conforme a circunstância. O importante é que todos nós saímos daqui como um agente de transformação, né? Esse é que é mais importante. Então, eu acredito que os senhores vão querer, tem algumas coisas até repetidas que a gente viu agora, que tem que fazer ainda um apanhado, né? Eu sei que tem 2 colegas aqui da Ordem dos Advogados do DF, a quem eu faço a deferência e agradeço por estarem aqui. Não compuseram a mesa, porque a gente esperava que a Nacional nos mandasse representante. De Minas também, tá? Desculpe, doutora.
que não, como eu não tenho controle do cerimonial, então a falha. Então eu só conversei com a doutora Denise. E sei que tem uma outra senhora, a senhora, né? É aquela. Então, a gente tem ali escola da defensoria e tal, Ministério Público, e não colocamos, e não tem OAB. Eu acho que, como recomendação, porque isso não vincula ninguém, nem vincula as senhoras, a gente vai sugerir que a OAB também tenha. Agora, você fala, por que a OAB tenha? Gente, que eu comentei com a doutora, numa audiência dessa, um advogado, mesmo defendendo o seu constituído, né? Mesmo na defesa dele, ele não precisa atacar a pessoa da vítima, ele ataca o fato, negando o fato, diminuindo a gravidade do fato, mas não a pessoa. Então, essa linguagem de respeitosa, ela cabe em qualquer lugar, tanto na defesa quanto na acusação. Eu não preciso me defender atacando as pessoas no seu aspecto, às vezes, mais íntimo possível, né? Então, seria bom que todos nós, inclusive para a escola da advocacia, também tivesse esse olhar. Afinal de contas, nós estamos quase empatando em termos de advogadas, né? A gente já está com 40%, eu estou falando... Há quase 50% de advogadas, né? Tem um projeto da ordem passar a ser ordem da advocacia do Brasil, que nós somos uma classe. A ordem não é mais dos advogados apenas. Todo conselho na classe, medicina, engenharia, não é isso? Só a ordem tem dentro dos advogados. Mas é por pouco tempo. Olha, gente, eu não quis abrir eu só quis colocar que todos nós temos que ter um olhar humano para as situações. Eu sou conselheira pela... Não está aberto. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Kelly Coimbra, eu sou conselheira pela OAB do Distrito Federal, sou membro da Comissão da Mulher Advogada. Ontem, de fato, eu até estranhei, comentei com a Denise e falei, estou sentindo falta da OAB. E não tive a oportunidade de entrar em contato com a nossa presidência, mas, enfim, é o que é. E, a respeito do que você está trazendo, eu gostaria de pontuar o seguinte, eu não sei como acontece nos demais estados, mas aqui em Brasília, né, aqui no Distrito Federal, nós temos aí a primeira gestão igualitária da história da OAB. Nós somos praticamente 50% de mulheres em cargos titulares. E a nossa diretoria, né, essa nossa gestão é, de fato, uma gestão representativa. A parte disso, o movimento que as mulheres estão gerando dentro dessa nova estrutura é realmente exemplar. Não só por estarmos aí com uma gestão que contempla mulheres em todas as comissões, mas também pelas comissões que trabalham diretamente essa questão das mulheres. Então, a gente tem a Comissão da Mulher Advogada extremamente atuante e, por meio da sua presidente, que é a doutora Nildete, realizando um trabalho lindo nas escolas sobre a questão de gênero, trazendo essa conscientização,
Também pela Comissão da Mulher Advogada, nós temos um projeto com o Tribunal de Justiça, não sei se a doutora Luciana tem conhecimento, mas é uma preparação dos advogados e advogadas que atuam com essa questão do enfrentamento à violência, e a própria Comissão de Combate à Violência Doméstica também tem feito um trabalho relevante de preparação dos seus membros, inicialmente, né, e também de conscientização da importância da atuação dos advogados e advogadas perante a Lei Maria da Penha, né, com a atuação, enfim, com a Lei Maria da Penha, de uma maneira humanizada. E, nesse contexto, até mesmo a Comissão de Direito Sistêmico. A gente tem uma Comissão de Direito Sistêmico, uma Comissão de Mediação, e tudo isso com esse olhar que coloca a mulher num outro patamar. A Comissão da Diversidade, não, Diversidade também, da Mulher Negra, esqueci o nome da comissão, mas, enfim, porque os nomes, às vezes, se misturam. Igualdade racial, muito obrigada. E de fato, essa gestão tem priorizado trazer para dentro da ordem esse universo feminino com toda a complexidade que ele é, e não só dentro da perspectiva da atuação frente à Lei Maria da Penha, em todo o contexto, porque nós, como advogados e advogadas, e todos nós, enquanto sociedade, precisamos fazer disso uma realidade, e não só dentro do judiciário. Então, a ordem, eu falo em nome da ordem, porque sinto que tenho essa liberdade para falar, da ordem no Distrito Federal. Estamos, sim, à disposição, estamos trabalhando por isso, e será fantástico se pudermos fazer parcerias, se pudermos trabalhar em conjunto. Ok, doutora, obrigada, viu? Então, ali contém defensoria, escolas, para fazer essa, pode colocar, pelo menos, eu sei que a senhora não representa todo o universo da advocacia, mas colocar, talvez, a OAB, que é uma recomendação, né? Não, tá. Ok. Tá. Pois não, doutora. Boa tarde, meu nome é Isabel, eu faço parte da OAB de Minas Gerais. E aí, fazendo uma observação em relação à sua fala, doutora Daldice, em relação a esta violência, que eu venho chamando de violência processual, e ela não tem sido observada nas varas de família, onde as tratativas de matérias de família, na verdade, são bastante objetivas. Ele é o pai, ponto, ele, portanto, deve alimentos. Ponto, não há o que discutir em relação a essa matéria, por exemplo. Mas as tratativas da moralidade da mulher, as tentativas de acusações, a utilização da alienação parental como forma de violência, a distribuição de uma enormidade de ações e boletins de ocorrência para que esta mulher seja considerada louca, desequilibrada e, portanto, incapaz de cuidar dos seus filhos. A violência processual que a gente assiste nas varas de violência, nas varas de família, ela precisa ser abordada junto aos juízes especializados das varas de família, para que eles detenham isso logo na primeira petição e advirtam, não apenas a parte, mas também o advogado que está promovendo aquela petição, porque aquilo não é matéria do processo. A matéria do processo, alimentos, guarda, visitação, enfim, aquela é a matéria, moralidades ali não podem ser tratadas. O processo judicial não pode ser instrumento de violência. Muito, é isso mesmo. Assédio processual e litigância de má-fé. É o que mais tem. Assédio processual, litigância de má-fé. Você tem um processo, criança de 4 e 2 anos, e o pai pedir reintegração de posse, e a gente informar que tem um processo patrimonial de divórcio, e o juízo lá não dá litigância de má-fé, porque a gente vê clara, entendeu? E ele sai de um juízo, vai para outro e pede a mesma coisa. Então, isso é terrível. Isso acaba com o psicológico da mulher, destrói. E as crianças são usadas como arma, como guerra. As pessoas não entendem, e, principalmente, as varas de famílias têm que entender que o princípio do melhor interesse da criança tem que prevalecer sobre todas as outras coisas, né? E o direito de convivência, que eu não gosto de chamar direito de visita, porque pai não é visita, é direito de convivência. O direito de convivência é da criança, não é do pai, nem é da mãe.
E isso tem que ser barrado de princípio quando a gente vê de cara essa alienação parental. Ela me traiu, ela é vagabunda, ela transa com todo mundo, ela é isso, desculpa a linguajar, mas é isso que eles botam no processo. Entendeu, gente? Então, assim, isso tem que ser visto porque isso é uma extensão da violência e o homem, quando se afasta, o homem desse tipo, né? É bom que se frise que os homens não são todos iguais. O homem desse tipo, quando ele não se aproxima, ele utiliza a violência patrimonial, o assédio processual e a litigância de má-fé como arma para destruir, literalmente, a mulher. Fazer da guarda compartilhada um novo instrumento de violência. Que a parte da constituinte familiar seja reconhecida na questão da vara de violência doméstica. Eu acho que isso ao contrário. colocou como encaminhamento, o grupo colocou como encaminhamento, não consta na carta. Então, que se coloque o encaminhamento do grupo sobre essa questão. É importante, se estamos aqui fazendo uma recomendação para todas as comarcas do país, que seja entendida, então, essa questão aí da vara familiar em relação também à vara da violência doméstica, que se trabalha em conjunto. Eu estou falando aqui errado porque eu sou sociedade civil, não sou da área jurídica, né? Estou aqui enquanto uma organização de sociedade civil no agir da defesa dos direitos. Então, se houve essa discussão no grupo, que se coloque a recomendação clara aí para que as demais comarcas no país possam ter entendimento disso. Doutora, essa questão teria na carta das sessões anteriores, como a gente repristinou, não sei. Não, está reiterada. Viu, logo no item 1, ela tem, então, tanto que aqueles que não foram cumpridos. Então, ela tem uma redação extensa em relação a isso. E, gente, eu iria pedir... Júri, família e infância, tá? Nas versões anteriores. Eu queria pedir para os senhores, se quiserem, a gente repasse, a gente repassa as cartas para ver se teria contemplado toda a ideia do evento. Tá? Pois não. Tá. Perfeito. A gente ficou nessa dúvida. E a Madiele está anotando aqui. Então, tá. Ficou em dúvida, doutora. Então, é da Defensoria, né? A criação de órgãos de execução da defesa da mulher no âmbito da Defensoria Pública. Da Defensoria Pública. Tá bom. Perfeito. Pois não, doutor? Conselheira, no item 17, me parece que está um pouco deslocada essa recomendação. 17. Eu creio que não... Ou a gente vincula... Veja aí o 17. Criar serviços específicos para atendimento das pessoas com deficiência. Ou a gente tem que vincular a essa deficiência envolvida com a violência doméstica, ou não tem sentido. Isso aí fica deslocado, para mim, do espírito da nossa jornada, né? Não tem nada a ver com violência doméstica. Qual foi né? a ideia de quem a sugeriu? Ou a gente vincula isso aí a... Mulheres? Violência doméstica, ou tira isso aí, né? Mulheres com deficiência em situação de violência. A gente... Aí tem que especificar, né? Porque ali está solto, né? Seria criar serviços específicos para o atendimento de mulheres em situação de violência com deficiência. Sim, tá? sim. Aí, Tá, vai ser colocado. Tá. Mas aqui... gente... Boa tarde a todos e todas. Tenente Vilela, sou coordenadora do policiamento Provide, é um policiamento orientado à violência doméstica. 17. E eu queria incluir no ponto, acho que foi 7, 8 e 19, o Provide, porque foi tocado só no Patrulha Maria da Penha, mas o Patrulha Maria da Penha não é o único policiamento da Polícia Militar, né, dos estados. Nós temos a Ronda e temos o Provide, e provavelmente podem surgir outros tipos de policiamento. Então, acho interessante que especifique
o Provide ou Fomentar similares. a criação de patrulhas e ou rondas Maria da Penha. Mas então, porque ou aí similares. aí pode colocar, mas eu acho interessante fortalecer, Tá. porque como o Provide só tem aqui no Distrito Federal e o Patrulha e o Rondas por ter mais nos outros estados, eu acho que fica interessante fortalecer. Até aqui no Distrito Federal, a gente olha, no CNJ a gente está o nosso nome também está. Acrescentar o Provide. Provide, Tem que ser o Fomentar mais a- genérico então, não possível. A teria gente que ter não pode colocar na carta programas específicos de um determinado estado. Então, a gente tem que botar o serviço de uma maneira... Então, se colocar o serviço, coloque os serviços da Polícia Militar, não especifique o nome Patrulha Maria da Penha, porque o Patrulha da Penha não é o único também do Brasil todo. Isso, então, polícias militares e guardas municipais. Sim, depende do município, da comarca. Na verdade, é para melhor identificação, que foi Patrulha ou Ronda Maria da Penha, para melhor identificação daquilo que será criado, né, ou fortalecido, entendeu? Gente, Mas patrulha, de uma forma mais genérica. assemelhar, ser equivalente. Põe assemelhados, né? Com o Provide, porque o Patrulha, ele acompanha medidas protetivas de urgência. O Provide, nós acompanhamos a violência doméstica e familiar, casos que não são judicializados. Então, Mas é que tem que ser observado aquilo que foi discutido e decidido pelo grupo também, sabe? Não, então, gente, é em razão disso dá que tem que ser... para contemplar, já que a gente pode... Um outro item. Tá, pronto. Isso, tá. Que aí fica bom. Pronto. Criação de patrulhas e ou rondas Maria da Penha. Ou similares. Como é que é? Ou similares. Ou similares de proteção à violência doméstica. É isso? Serviço orientado de proteção. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Irina Storm, da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres do Distrito Federal. Eu estou com uma preocupação no item 7, quando fala no item 8, de estimular a celebração de convênios, ajustes, protocolo com ONGs e universidades. Eu acho que aí nós teríamos que incluir que essa estimulação seja também para os organismos de política para as mulheres, que nós temos as secretarias, temos coordenações, temos vários em vários municípios. Então, essa estimulação tem que se dar também com esses organismos, de uma maneira geral, não só as ONGs e as universidades, mas todos os organismos de política para mulheres. É que isso já está na lei. É que esses organismos eles já devem fazer parte da rede, né? E o fortalecimento da rede, tudo isso já vem sendo objeto de outras jornadas, foi objeto desta também, sabe? E apenas completando, o que eu acho extremamente... Desculpa, Elisa, sociedade civil. O que eu acho extremamente importante manter organização e universidades, faculdades, é porque a gente coloca uma estrutura da sociedade civil organizada em prol, em conjunto, retirando, pelo menos a priori, todas as estruturas políticas que podem vir a ser vinculadas. E, portanto, mantendo o que diz a Constituição brasileira até agora, se não for mudada, mas participação e controle da sociedade civil. Boa tarde, eu sou Rose, sou da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Aí, na 14ª, por favor. Fomentar a criação de CAPS-AD, saúde mental, bem como... Aí tem fortalecimento da política de CREAS e CRAS. Eu acrescentaria também aí as coordenadorias municipais e os CREANS, né, que também está dentro dessa área. Obrigada. CREAS, vírgula, Eu sei, CRAS. as coordenadorias municipais, que são CM e PPMs, né, e os CREANS, Centros de Referência e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. CREANS, enfrentamento... Essas siglas é importante Como é que depois é a fazer sigla? uma legendazinha, né? Como é que é essa sigla do CREANS?
M. A M. Tá, o S é do plural. CREAM. Tá. E as coordenadorias? CMPPM, são Coordenadorias Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres. Similares, coloca, porque tem CANS também, que são o Centro de Atendimento da Mulher. Coordenadorias Municipais para Políticas... de políticas. Faltou também, então, no item 14, contemplaria a Casa da Mulher brasileira também nos estados e municípios. Não, gente, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês aqui nós nesse estamos item. fazendo uma recomendação o início de fomentar ali a criação. É a questão da saúde mental. Vejam ali, o objeto, até porque agora eu estou escrevendo aqui e me lembrei, porque era do meu grupo ali. O 14, fomentar a criação de CAPs AD e de saúde mental, bem como o fortalecimento da política de CREAS e CRAS, porque o objetivo ali do grupo era a gente pensar na saúde mental e na assistência social. Então, aí a gente tem que pensar bem se a gente vai, o que a gente vai incluir aqui para não desfocar. Aí eu não sei qual a proposição. Especificamente para trabalhar mulher, né? O CRAS é o porta de entrada, né, do SUAS, né, do beneficiário do SUAS. Não, mas é que aqui a gente fez genérico para homens, mulheres, crianças, o que for necessário. O CAPS AD seja para o homem, seja para a mulher. Para todos os envolvidos, a gente não separou aqui o item. Aí. Posso fazer uma colocação? Sobre esse tópico, primeiramente, assim... o CAPS, por exemplo, na minha realidade no município, foi instalado esse ano. Então, o AD seria algo, né, para onde já existe um CAPS, normalmente. E eu acho relevante a questão que foi pontuada das coordenadorias, que são os OPMs, né, Organizações de Políticas para Mulheres, que tem previsão do Ministério e tudo mais, e também os centros de atendimento, para a gente fazer a distinção do atendimento da mulher e do agressor, porque é uma questão que surgiu na minha comarca. Eu sou promotora no Mato Grosso do Sul, no interior, e o CREAS quis passar a fazer o atendimento dos homens, sendo que ele nem executava a contento o acompanhamento psicossocial das mulheres. E aí até a Secretaria de Estado foi acionada para se manifestar sobre isso, e ela pontuou que, onde já existe um centro de atendimento à mulher, que lá no estado é CRAM, ou CAN, aqui CEAM, né, independente da nomenclatura, seria esse serviço específico do atendimento da mulher, onde existe o CREAS poderia atender o agressor. Onde não existe o foco, o público do CREAS é a mulher com direito violado, né? E aí, para isso, o homem teria que ser encaminhado para programas ou projetos, que seriam os grupos reflexivos, né? E aí eu acredito que, se a gente passar a aceitar que o homem seja atendido no CREAS, além de a gente poder estar colocando uma situação em risco da mulher se encontrar com o homem, a gente enfraquece o trabalho reflexivo com os agressores. Não, mas, porque colega, aí, só um pouquinho. Desculpa, só para a gente ir abreviando aqui. Se a gente fizer a leitura aqui, a gente não está dizendo que os dois têm que ser atendidos no mesmo espaço. Ele é genérico, ou seja, Sim. Fomentar essa política, justamente eu só para fazer essa divisão. Fiz o esclarecimento em razão da tua fala, para não gerar confusão, mas eu acredito que é importante colocar ali fortalecimento de políticas, se vocês não querem especificar nomes, então de assistência social, porque no SUAS, daí a gente vai ter o CRAM, CREAM, o nome que quiser dar, mas é um centro de atendimento específico à mulher, que não vai se confundir com o CREAS daí. Fortalecimento da política de assistência social. Pode ser, porque o grupo que fez questão de colocar o CREAS. Porque esses equipamentos estão contemplados na política do SUAS. Fortalecimento da política de assistência social. Boa tarde, eu sou Rosa Jeane, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça. Não, é para os dois. Do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
Eu concordo parcialmente com a promotora, porque é importante colocar nomes, porque no último encontro que nós tivemos das coordenadorias, a doutora Adriana relatou, eu me lembro muito bem que eu estava com a reunião com a secretária nacional, né, que estava havendo fechamento de CREAS. Então, eu tive esse problema em Sergipe, quando a minha primeira reunião com a vice-governadora, ela anunciou que ia fechar a coordenadoria da mulher do Estado. E depois que eu estive lá com a OAB, com o Ministério Público, a gente conseguiu que ela voltasse atrás nesse intento, né, e mantivesse a coordenadoria estadual. Eu acho muito importante, e eu tenho insistido muito nisso, que nós tenhamos nome para as coisas, certo? Porque nome dá existência. Nome dá existência. Quando o governo do Estado tira uma coordenadoria, o município tira uma coordenadoria, ele tira uma existência. Nós não temos a quem nos reportar. Né? Então, é importante dizer isso. E por isso mesmo é que eu tenho um acréscimo a fazer. Eu fiz no grupo, como encaminhamento, mesmo porque a minha vinda aqui, ela teve dupla finalidade. Eu estive com a coordenadora, a secretária nacional da mulher, com a finalidade de criação da Casa da Mulher em Sergipe. E estive também com toda a bancada de deputados federais e senadores de Sergipe com a mesma finalidade. Por quê? Porque, por falta de ação no meu estado, infelizmente, né, a adesão ao programa caducou em dezembro do ano passado. Então, nós tivemos que puxar, o judiciário puxou, eu mandei o ofício para todos e vim pessoalmente, gastei a sola do meu sapato e os meus pés, inclusive, estão inchados até hoje, em razão disso. Então, eu acho importante, se a lei tem o equipamento, tem que ter assistência à mulher. As casas estão funcionando, como muito bem colocou a colega lá no Mato Grosso do Sul, né? E em Curitiba, em outros lugares. Claro que nós precisamos, como a doutora Lenice também falou hoje, precisamos de ajustes, e faremos. Mas é preciso ter a política pública. A secretária nacional me disse que tem todo o interesse em implementar o programa, estão só readaptando algumas coisas. Então, eu acho importante o encaminhamento de recomendação de criação da Casa da Mulher e também dos centros de atendimento, de educação e reabilitação dos agressores, com nome e sobrenome e CPF. Porque a gente tem esse problema que a promotora disse, o CREAS não quer, e tem razão em parte, porque se encontra a vítima e o agressor no mesmo equipamento, vai ter problema. Eu tenho problema no fórum, quando eu recebo os dois para audiência, marco em horários diferenciados, em dias diferenciados, para que eles não se encontrem lá dentro. Então, é preciso que o CNJ, cumprindo a função dele, recomende a criação com nome, sobrenome, endereço e CPF, para que todo mundo saiba o que é mesmo e que tem que existir mesmo, porque aí a gente anda na política de assistência e atendimento à mulher e aos agressores, que não são só os homens, né? Os agressores de violência doméstica. Madiele, pela ordem, eu acho que pode contemplar o seguinte, além do CREAS e do CRAS, a gente pode colocar os centros de atendimento à mulher, que é uma política apenas para contemplar o que elas estão... Já estão aqui os CREAS. Eu já incluí a pedido CREAS, CREAS, CRAS, CREAS, Coordenadorias Municipais de Políticas para as Mulheres. Porque esse item me parece que contempla a questão da saúde mental, não é isso? Também. Não é especificamente para a saúde mental? Não, ele é dividido em duas partes. A primeira parte... A primeira parte é saúde mental. E aí, depois, fortalecimento da política e fortalecimento é a segunda parte, que é a que entra na parte de assistência social, que CREAS é assistente social, CRAS pode ser misto ali, que eles quiseram justificar nesse segundo momento. E incluir a questão especificamente do atendimento à mulher. É isso, Jeane? Mas aí é outra coisa. É outra coisa. Aí é outra coisa, Jeane. Aí já foi contemplado. Pronto, o que a gente diria... Eu estava no grupo 2, que é assistência à mulher. Eu só acresci o do homem também. Mas a Casa da Mulher
Pode ser centro integrado, pode ser o que for. É um lugar em que a mulher tenha todos os serviços. Mas a pra gente ela já não... contemplou isso, não contemplou no item? Já olhou tudo? Não, neste item aqui não. Não A gente tem a Não questão tem. da Casa da Mulher Brasileira nas cartas anteriores, que vai lá naquele item 1, que é a reiteração. Foi reiteração. Então, reitere agora tá com essa reiterado. finalidade. Então, se já está reiterado. Isso. No item 1. Gostaria de aproveitar e tirar uma dúvida. Formação, criação de CAPs, está tranquilo e tal. De saúde mental, política de saúde mental. Se não me engano, a política de saúde mental acabou. Vai ficar baseado em qual item, de qual organismo, de que estrutura? Aonde que é a política mental? Não, na fomentar 14. a criação de CAPs AD e de saúde mental. CAPs Bem de como saúde o mental. fortalecimento da política e tá. Tudo bem. CAPs de saúde mental, porque tem o CAPs AD, é isso, e tem o outro CAPs que ele não é específico a álcool e drogas. Mas com que política ela vai ser trabalhada, sendo que a política não existe mais? Essa é a minha dúvida. Se talvez não se movimente uma estrutura. Os CAPs existem. Que isso lá em fique Porto Alegre, por exemplo, eles não diferenciado. foram fechados. Bom. Sim, mas, gente, é justamente que a gente não quer que feche. Então, o a gente que tem não que fechou, fomentar. a gente não quer que feche. O que fechou, a gente quer que abra. Eu gostaria de complementar a posição da colega. Me permitiriam? Eu pedindo desculpas a quem está na frente, só para seguir o mesmo assunto. Na verdade, essa recomendação vem por conta de que nós trabalhamos muito a violência psicológica, principalmente nas medidas protetivas, e ela é o supedâneo do perigo de risco. É ali que está, na saúde da mulher, que se discutiu tanto hoje, a saúde integral, o princípio da dignidade, saúde mental, etc. Pois bem, a partir daí, nós vamos verificar que essa conduta está prevista como conduta no artigo 7º, e que ela não tem continuidade depois nas ações, porque ela não configura tipo. Nós precisamos resolver isto. Saúde tem que estar tipificado. E isto nós precisamos trazer. E me parece, sim, que tem uma correspondência, porque nós estamos falando de saúde. Princípio da dignidade, saúde física e mental. E, muitas vezes, a medida protetiva, na sua grande maioria, ela integra tudo isso que se discutiu ontem e hoje, são instrumentais, ferramentas para que a gente reduza um pouco o nível de tensão para que essa mulher se empodere, etc, etc, etc. Mas não é possível, conselheira Daldice, se nós não tivermos, depois deste atendimento, um respaldo legal. Vamos na prática. Mulher vem, está mal no hospital, atende, tudo isso que a gente discutiu aqui, CRAS, CRES, seja lá Provide, seja tudo que nós falamos. Ok? Mas agora ela está melhor, ela quer a ação, aí ela vai fazer o BO na delegacia, na Polícia Civil, e não tem tipo. E não se aceita, não se faz nada. Ou seja, não é só magistratura defensiva. Ministério Público Defensivo, Defensoria Pública Defensiva. Nós estamos inertes aonde vai a punição para este mal. Senão, nós estamos falando como se nós fôssemos profissionais da saúde. Nós não somos profissionais somente da saúde. Nós somos profissionais do direito. Então, eu gostaria de que repensasse um pouquinho esta questão, e eu fiz um pequeno texto, desculpe, sem muita elaboração, somente para tentar dizer, recomendar, e aqui eu tenho dúvida se seria bem ao CNJ ou não, mas eu pus, recomendar ao CNJ que implemente a definição da conduta de violência psicológica como tipo passível de atendimento no âmbito do perigo de risco pelo ferimento de sua saúde integral, calçado no princípio da dignidade e na ação penal. Nós temos que favorecer isso. Não se faz, façam estatísticas, não tem nada de violência psicológica. Então, nós estamos trabalhando
Mas este trabalho não tem um segmento no judiciário. Nós precisamos da definição, sim, não é? Já que nós aceitamos a interpretação de que só é cabível a ação penal quando tem tipificação legal, que também é discutível, né? Mas, afinal, é isso que está predominando. Pois não, desculpa. Desembargadora, já tem um projeto de lei tramitando a respeito da tipificação, e o Fonavit está acompanhando esse projeto de lei, né? A doutora Adriana é do Legislativo, e ele está com a tipificação da violência psicológica. Nós precisamos desse trabalho constante para que isso realmente... Então, será que nós não poderíamos fazer a recomendação ao legislador, para que implemente isso, para que a gente possa cobrar? É isso. Para isso é a jornada. É para ver onde que estão os gargalos. Este gargalo existe. Fico muito agradecida, e o colégio, que vai ter seu primeiro evento, o Colégio de Coordenadores, estaria muito interessado em também participar, junto com o Fonavit, dessa implementação. Só assim um esclarecimento, assim, essa carta, gente, só assim me permite, né, conselheira, ela não é endereçada ao Legislativo, tá? Essa carta ela é endereçada ao Conselho Nacional de Justiça, e ele visa, na verdade, o fomento da política judiciária. O que a gente pode fazer, talvez uma moção, alguma coisa, alguma observação, né? E o Fonavit, sim, é que tem a sua atuação legislativa nessa seara, fazendo notas, e o Fonavit, desembargadora, já fez, eu lhe encaminho por e-mail, para que a senhora, inclusive, como desembargadora do crime, seja muito importante a senhora também fazer a sua manifestação. Inclusive o colégio, a gente encaminha para a senhora e também para quem quiser, porque essa carta, na verdade, ela é uma carta para o Conselho Nacional de Justiça fazer esse apoiamento também. Na verdade, a gente quer que todo mundo participe, mas a gente não pode encaminhar uma sugestão dessa natureza ao Legislativo, né? Salvo o melhor juízo, e a gente está aqui para... Deixa eu só fazer uma pontuação rapidamente. Não, deixa eu só colocar... Não pode, a gente não tem, Legislativo, não. Gente... Aí... Tá. Isso vai dar, sim, mas mais um ponto lá para o Legislativo. Lá na lei já explica o que é cada uma das violências, inclusive a psicológica. Desculpa, mas ali a lei fala em conduta. Conduta não é tipo penal. Me permite... Gente, só uma pontuação rapidamente. Só que nem o CNJ, o desembargador, vai poder criar o tipo penal. Deixe-me pontuar brevemente. Na realidade, aqui existe um grupo misto, um grupo da rede, que está dizendo, para nós, o CNJ lidera essa articulação de fazer esse evento, mas, no fundo, doutora Adriana, é para todos nós. Não é as recomendações é para o sistema, é para rede de enfrentamento, rede de atendimento, é para todos. Tanto é que o ministro se mostrou interessado pelas conclusões, porque sabe que daqui não é genuíno do Poder Judiciário, é da área de enfrentamento, de atendimento à mulher. Então, diz respeito a todos nós. Então, algumas recomendações, o que eu disse? Algumas recomendações nós podemos individualmente adotá-las. Né? Por que recomendação? Porque o CNJ não pode obrigar o Legislativo, não pode obrigar o Executivo. Então, a gente está dizendo assim, olha, nós sentamos numa jornada, refletimos, e essa reflexão gerou isso. Tá? Com relação a projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, né? Em termos regimentais, há uma previsão de emissão de nota técnica que é distribuída e vai a plenário. Então, assim, é mais lento o processo.
Eu ainda não consegui, nessa área, e nem na área de mediação, uma tranquilidade para aprovar nota técnica. A última foi terça-feira, depois de um longo e tenebroso inverno, tá? Por maioria. Entende o que eu estou colocando? Não é assim tão tranquilo. Então, é só ver a sessão passada, a última sessão de terça-feira, tá? Por um voto. E foi submetida uma questão de ordem. Devemos dar liberdade, mas não venceu. Devemos dar liberdade ao Poder Executivo, não devemos nos imiscuir ou interferir no andamento da Casa Legislativa. Mas isso não foi vencedor, essa tese não foi vencedora, mesmo porque além de ter a previsão regimental, muitos projetos foram fundados em nota técnica de quem é especializado, de quem está gerindo o Poder Judiciário. Né? A própria Resolução 125 inspirou a criação de outros instrumentos. O que eu quero dizer é o seguinte: o instrumento utilizado pelo CNJ para chegar ao Legislativo é nota técnica. E a nota técnica depende de aprovação no plenário. Tá? Agora, quem tem mais nessa área de violência doméstica tem apresentado nota técnica é Fonavide e a AMB. E também a JUF. As associações, de uma maneira geral, porque eles não têm um procedimento para submeter. A diretoria colhe e aprova. Então, assim, o que eu poderia dizer, o que a gente poderia tirar aqui, se fosse para colocar na carta? Que a rede, que não é o CNJ, não é uma instituição da rede que está falando, faça. Né? A recomendação seria, em tese, que destacar a importância da tipificação. Entende que é importante a tipificação do crime e tal. Pronto. Quer dizer, é como se você chamasse atenção, né, que a recomendação é isso, é como se o grupo chamasse atenção para a importância da tipificação do crime, como que chama mesmo? Não, mas o que vocês querem no stalking? O que é isso? Não sei. O que é isso? Perseguição insidiosa. Pronto. Então, é isso. Isso aí eu vejo como dentro do contexto de recomendação. A gente está falando que é importante para prevenir a visibilidade a todas as formas da violência, o criminal. Então, a gente pode colocar a tipificação da violência psicológica. Isso, para visibilidade né, como se nós como é que é? Tem que ser um verbo, né? Destacar a importância da tipificação do crime de violência psicológica, é isso? Do crime. Bom, deixa eu só explicar. Então, você explica, vai. Essa questão, desembargadora, em relação à violência psicológica, é importantíssima. Fonavide já fez as notas técnicas, já entregamos a relator do projeto 6622, nós já também em relação ao PL do stalking, é importantíssimo. A questão é que a recomendação era para aprimoramento da política judiciária nacional. Então, a carta é dirigida a serviços para aprimoramento da política judiciária nacional, não é dirigida ao Poder Legislativo. A temática é importantíssima. A gente compartilha com a senhora a nota que a gente já fez e defende arduamente com as nossas visitas ao Congresso, né, que a senhora acompanha o nosso movimento. Nós estamos acompanhando esses projetos veementemente. A questão é o local de colocar. A carta é para fortalecimento da política judiciária, não é para o Legislativo. Bom, eu posso colocar em votação, porque eu acho que aí eu não tenho poder, não me sinto com poder de veto, né? Embora eu peça compreensão assim para a gente focar naquilo que, como a Luciana disse, eu tomo as palavras dela.
de aprimoramento do que já existe. Talvez suprir as nossas necessidades dentro daquilo que é nosso. Que eu aqui tenho uma política, preciso implementar. Ou então eu tenho eu individualmente posso acionar para que todos coletivamente colaborem com a implementação ou com o desenvolvimento. Como querem fazer? Gente, vamos colocar, vamos fazer uma recomendação. A questão não é a importância da temática, gente, é a atribuição. A gente faz a carta para fortalecimento da política judiciária. Aí a gente colocar uma atribuição para o Poder Legislativo, acho complicado. É só para vocês pensarem nisso. Não é a importância da temática, que a gente defende muito. Já fiz várias visitas a vários deputados e senadores com esse PL, né? Mas a questão é mesmo o local de colocar, o objetivo da carta. Entendeu? Como já tem, vamos entender, doutora, todo mundo está aqui de mãos dadas com a senhora. Talvez a ideia é a gente otimizar, já que tem essa fratura, no sentido de uns entendem que não é questão de tempo e oportunidade, né? Não é oportunidade de dizermos isso agora. Então, vamos deixar só nos instrumentos que já existem, que são as notas técnicas do Fonavide, e não colocar na carta. Estão me avisando aqui que eu só tenho 20 minutos para terminar. Tem mais alguma coisa? Boa tarde, sou Elineci, delegada titular de DEAN da Bahia, Salvador. Né? E, primeiro, né, vou inverter agora, em face da palavra da nobre desembargadora, quando coloca pacífico que violência psicológica não existe um tipo penal para que seja enquadrado. Mas, quando se diz que vai à delegacia uma mulher vítima de violência psicológica e nada é feito, eu quero assim, pedir licença para dar os dados da Bahia, principalmente de Salvador. A delegacia que eu trabalho atende 168 bairros, é assim a grande maioria, e a mulher o que mais temos, violência psicológica. Isso porque, quando ela está já violentada psicologicamente, ela já foi vítima de outros tipos de delito, como injúria e outras situações. Então, essa mulher não volta de uma delegacia sem que seja feito nada. O homem é responsabilizado, e eu entendo ainda com agravante, que ele vai ter, assim, indiciado por injúria, e ainda a autoridade policial vai levar no seu relatório todo aquele sofrimento, todo aquele desgaste, às vezes até com laudos específicos. Então, a polícia faz, e faz muito em relação a isso. A segunda coisa, não por uma questão de vaidade, mas eu falei até no grupo ali que estava compondo, para que a gente está na lei, a polícia atua na fase pré-processual, não faz parte dos órgãos da justiça, né? A gente vê lá na Constituição, mas, assim, não por uma questão de vaidade, de sentir nomes, mas quando eu citei para um fortalecimento através de convênios com as DEANs, é porque a gente vê o seguinte, que a DEAN atua, é a primeira porta. A DEAN tem 24 horas, quem vai estar lá 2, 3 horas da manhã para atender essa mulher. Ouvimos também que cerca de 95% desses questionários, até pela porta de entrada, será elaborado nas DEANs. E esse fortalecimento, por que se citar, que eu digo, me senti contemplada, entenda, a DEAN contemplada quando falou em toda a rede. Mas, para delegado de DEAN, falar em rede é todo mundo. Mas, para políticas públicas, quando não se cita esse organismo que é o ADEAN, a perda é muito grande. Eu estou saindo daqui encantada e já liguei para o secretário Maurício, em Salvador, porque a gente vem, a Polícia Militar é sempre contemplada por conta da ronda, e as DEANs não. Essa, sim, é uma situação quase que sui generis. Então, se a gente não tem isso, no próximo ano, uma colega minha não vai sair daqui com todos esses conhecimentos e não vai ter também esses questionamentos, essa parceria, porque o delegado, a Polícia Militar tem que ser aplaudida, porque a ronda mais, a autoridade policial é quem oferta essa medida protetiva para a mulher. A autoridade policial é a primeira a detectar esse risco, então precisa estar inserido de uma maneira, eu entendo, assim, não mais delicada, mas eu digo assim, não para uma questão da segurança pública, das delegadas de DEAN, mas para a questão da mulher mesmo. Porque no momento em que as DEANs são citadas, por isso que as DEANs, às vezes, muito criticadas, e sim, porque nos falta a oportunidade de estar inseridas
inserida em projetos que não vai servir não para as delegadas, mas para as mulheres. Só uma colocação, nem mesmo a título de recomendação, mas que a gente pense com mais carinho nessa porta de entrada tão larga que são as DEANs. Obrigada. Tá, a senhora quer que, em algum momento, na rede de atendimento, faça alguma referência? Uma referência, quando, né, assim, como os demais organismos, eu até me senti contemplada. Mas aqui, assim, teve citação, que possa constar DEAN, para que a gente possa também aprimorar, né, e receber recursos para isso. Tá bom. Muito obrigada. Eu só tenho mais uma pergunta só, gente. O do... então, só mais duas. Na Acabou. verdade, não é uma pergunta, é uma ponderação diante da inquietação da colega a respeito dessa questão. Eu sei que está fugindo um pouco do propósito da carta, mas em Santa Catarina existe uma... Meu nome é Lilian, sou juiz em Santa Catarina. E tem uma colega, Ana Luísa Schmidt-Bornhausen, que fez um estudo a respeito da questão da violência psicológica, e ela desenvolveu que o tipo do artigo 129, quando fala ofensa à integridade e à saúde de outrem, se você buscar o conceito de saúde junto à Organização Mundial de Saúde, você encontra saúde mental, e aí, mediante a confecção de um laudo na delegacia ou em juízo, sobretudo na delegacia, se houver esse serviço, você teria, a priori, até como configurar a violência psicológica como uma lesão corporal, claro, aí dependendo de um laudo. Mas isso seria, eu estou trazendo isso porque foi feito esse estudo para reflexão, porque, de repente, a gente está em busca de um tipo e ele já se encontra, teria que haver apenas uma adequação, um novo olhar, né, para a construção disso. Era essa a minha contribuição. Obrigada, doutora. Violência psicológica precisa de laudo também. A conselheira da audiência nos trouxe, de quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a habilidade e a gente não faz. A gente tem um documento, né, que é a Matriz Curricular Nacional, de 2014. Esse documento ele estabelece tanto o perfil profissiográfico do profissional de segurança pública, quanto as capacidades, habilidades e atitudes que ele tem que ter e como é o processo de formação, né, que inclusive até tem uma referência teórica da pedagogia diferenciada, do Philippe Perrenot. E aí, nesse documento, eu acho importante fazer menção que esse processo atenda o que é preconizado na Matriz Curricular Nacional, porque essa formação ela não vai ser só aquela formação num rito proforme. O risco, quando a gente fala em formação e isso vira assim, algo compulsório, a gente acaba... assim, isso não é estabelecido os termos em que é feita essa formação, ocorre a possibilidade, o risco, e eu já vi formações que elas se dão num rito proforme. E aí o que acontece? A gente entrega uma formação, mas após a formação a gente não tem um profissional com as habilidades, com as capacidades e atitudes coesa com aquilo que é previsto na formação. Então é importante a gente pensar na formação também enquanto instância de aquisição de habilidades, além das cognitivas, as habilidades também afetivas, né? Que é o que vai gerar esse ânimo e essa vontade do fazer e do ser, né? Então, eu considero muito importante a gente ter essa menção a esse documento, porque é o documento que norteia a formação policial e estabelece o que é o perfil profissiográfico. Como é que é para constar? A sua sugestão é para constar como? Eu sugiro que conste a menção que isso se dê nos termos da Matriz Curricular Nacional de 2014, que é um documento da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ok, mas só que esse item 20 ele não é específico para a polícia, ele é específico para toda a rede. Entendo. Né? Então, a gente não está especificando. Quem tiver normativo, obviamente, no âmbito da sua instituição, vai ter que seguir esse normativo. Essa capacitação é para todas as pessoas. Então, o que eu sugiro... Mas eu entendi a preocupação dele. É dentro, justamente, da filosofia que o juiz da Infam, que aquele conhecimento tem que mudar a sua vida, mudar a sua realidade. Essa perspectiva. Sim, então, só não citar... Mas é que nós já temos, e você vê que eu teria que citar da Infam. A gente tem diretriz da Infam. Então, tanto que tem uma formação, tem juízes formadores, que a gente chama de FOFO, né?
Então, não seja no curso presencial, seja no curso à distância, nós temos que trabalhar com a realidade da instituição e do juiz. Então, o juiz, não adianta eu ficar falando coisas que não é a realidade dele. Porque, veja bem, gente, a gente vem aqui, os senhores vêm aqui para adquirir conhecimentos, para mudar, para levar essa experiência, para mudar o seu dia a dia. Então, chamamos de aprendizagem significativa. Então, é isso. Mas isso, de certa forma, não querendo, foi ótimo dizer isso, mas como nós temos vários, a gente está se dirigindo à rede, e hoje, na sua grande maioria, todo mundo está trabalhando com essa perspectiva de aprendizagem significativa. E um dos criadores dessa teoria, ele era judeu em Nova York, e não via a história do povo judeu contado na escola. Então, ele se sentia excluído. Né? Bom, aí, então, eu sugiro assim, então, que conste a questão nesse modelo de aprendizagem significativa ou no modelo que propicia essa aquisição dos chás, né? Porque o risco que corre, se não tiver isso mais amarrado, a gente tem um risco de a gente ter formações proformes. Eu entendi, na hora que for fazer a redação, eu vou tentar contemplar o senhor. Tá bom? É uma referência pedagógica, né? Essa que é a provocação que eu trago. Muito obrigada. Gente, é o seguinte... Só a última inscrita, então, rápido. Vai, pronto. Então, boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Lúcia Helena Rilo e eu sou a juíza titular da 2ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar de São Luís, Maranhão. Eu estou desde setembro de 2017 nessa vara, funcionando, sou a titular, aliás. Então, nós estamos tendo essa experiência lá no Maranhão, que nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Foi inaugurada com muita... Eu fui lá. Muita rapidez, porque estava lá parada e o governador mandou a gente invadir a casa. E assim foi feito com a ordem também do presidente do Tribunal de Justiça, e eu estou lá. Então, nós estamos vivendo essa experiência, que é o que está acontecendo aqui, é a integração dos órgãos. Isso está acontecendo na Casa da Mulher, lá em São Luís. Há uma integração, há uma humanização desse atendimento, e nós estamos conseguindo essa redução do número de feminicídios no município de São Luís. De 2017, foram 8 feminicídios em São Luís. 2018, nós conseguimos reduzir para 5. Então, nós comemoramos no município isso. No Estado também houve uma pequena diminuição nesse número, e isso não se deve a um órgão, isso não se deve ao juiz, se deve a todos aqueles órgãos que estão lá, que começa lá no Socorrão 1, que é o atendimento médico, e vai terminar no Poder Judiciário, passa do Poder Judiciário, vai pelas medidas protetivas e chega lá no júri. Então, senhores, a Patrulha Maria da Penha também é atuante lá. Ela está fazendo a fiscalização nas ruas, então eu digo, é mérito de todos. E por isso é que eu acho que minha proposta para esse encontro bem aqui, para que o CNJ faça exatamente isso, saia daqui com essa proposta de implantar lá no nosso Estado esse formulário. Eu ainda não fiz essa implantação oficial, porque nós conversamos com a desembargadora Ângela, que é a coordenadora, e queremos fazer isso a nível de Estado, e que todos os delegados se integrem, que todos os representantes dos órgãos, Ministério Público, que a gente faça isso. E o CNJ, né, puxando essa bandeira. Né? Então, por isso é que essa é a minha proposta, só destacando, porque foi falado aqui da questão da Casa da Mulher, né? E isso é muito importante, eu tenho o maior prazer de ser juíza na Casa da Mulher Brasileira. E com relação ao que a desembargadora falou também, só para dizer que, realmente, a medida protetiva ela tem que ter uma atenção muito especial. O juiz que é competente só para as medidas protetivas, ele é um juiz de exceção. Eu estou decretando prisão com base na palavra, no depoimento da vítima, correndo de casa para pedir esse apoio lá para o juiz. E sem haver um registro de ocorrência policial, eu estou decretando a prisão com base em mensagens de celular. A voz do homem, eu tenho bem aqui, e eu não sei se seria conveniente colocar, né? Porque esse homem dizendo que vai matar a mulher. Isso é violência psicológica, porque é uma ameaça. A ameaça, a pena é base, mas se a gente levar para um crime, talvez, que a pena seja um pouco mais elevada, a gente possa fazer alguma coisa. Eu estou segurando homens lá, presos preventivamente, e na ação penal, a medida preventiva foi revogada pelo juiz, por excesso de prazo. E também
acontecendo a medida protetiva e o homem sendo absolvido lá no julgamento pelo júri. E também os 9 últimos casos de feminicídio lá em São Luís, essas mulheres não tinham medida protetiva, não solicitaram medida protetiva. Então, hoje, o grande desafio é trazer essas mulheres para o atendimento e recebimento da medida protetiva. E é isso que eu quero ver com vocês, colegas, que são aí os que estão à frente dessa luta, que a gente possa já analisar, para talvez no Fonavide, dar isso para que um juiz de medida protetiva tenha essa segurança de poder continuar com o homem preso sem ter a ação tramitando ou o julgamento final. Pois é. Mas é complicado para a gente. Nós já temos enunciado sobre isso, da autonomia. Pois não, é. que é bem legal para a gente já saber que a gente tem a segurança. Decretar a prisão, mas 6 meses com o homem preso. Gente, entendeu? Eu gostaria muito da gente fazer uma outra jornada amanhã, mas não vai dar. Tá? Eu agradeço a todos, tá? Lenice, ela quer saber. Deixa eu dizer só rapidinho. Essa questão do artigo 129, do CAPT. O CAPT do 129 tem 2 partes. Ele fala da lesão corporal, mas ele fala da saúde. O conceito de saúde da OMS é saúde física, psicológica e social. Então, isso pode ser verificado, sim. Sim. Quando eu conheço clientes que não se eu sou advogada criminalista. No estado de Sergipe, atuam só exclusivamente na defesa da vítima. Em Sergipe, a gente está com a gota lá para resolver. Tem as notas jurídicas, as meninas ali, Manuela, outros, nós estamos atuando mesmo. A delegada falou, a senhora falou ali, esses problemas são todos. Então, a gente pede um laudo, se a mulher já for acompanhada pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, a gente pede laudo, se não for, a gente manda para algum da rede para que ele mostre que ela está com aquele problema, porque é lesão. Tem lesão corporal, tem lesão mental, gente. A gente tem que entender isso. O artigo 129 está lá. Obrigada, gente. Olha, eu vou dizer o seguinte, na realidade, finalizar, dizendo aos senhores que foi um imenso prazer de estar esses dias aqui e ver como os senhores são resilientes nas palestras e agora, até agora, todo mundo aqui ainda querendo mais. É bom que termine assim, com gosto de querer mais, que será sucesso da próxima. Venham em paz e muito obrigada, gente, para vocês.